Objetivo quando eu iniciei na minha carreira como TikToker. O meu objetivo era fazer a atuação chegar em cada vez mais lugares. A grande questão é que quando a gente tem esses objetivos, fica muito complexo também essa relação com o conteúdo. Porque, como eu falo pra vocês, eu comecei a produzir conteúdo lá em 2021. E aí o que acontecia? Naquela época existia uma outra Suzana. Se vocês olharem, é muito diferente, né? Existia uma outra Suzana que tinha um outro tipo de comportamento, que fazia outras coisas. E eu quero muito reassistir esses meus conteúdos que são famosos e falar o que eu fazia de errado, o que eu faço de diferente hoje, né? A gente sempre gosta de trazer essa ideia de que eu também, por uma época, por um determinado momento, também tive questões, né? Também tive questões com dicas de atuação e a gente vai assistir, nós todas vamos assistir juntas e eu vou falando um pouquinho a pouquinho desse conteúdo. Então, let's bora. Todo mundo cometeu. 3 erros que todo mundo cometeu quando foi na primeira aula de teatro. Então, olha essa Suzana aqui. Eu nem consigo acreditar, mas vamos lá. Quando foi na primeira aula de teatro. O primeiro deles não é muito incomum, hein? Ir de calça jeans na aula de teatro. Gente, não vai de calça jeans. E veste uma legging e vai pra aula. Eu não consigo lidar com essa roupa xadrez. E esse colar aqui do teatro? Gente, esse colar do teatro, ele é uma novela. Vocês estão conseguindo, quem tá assistindo ao vivo, vocês estão conseguindo ouvir o conteúdo que eu tô transmitindo? Esse conteúdo, esse colar foi uma novela. Por quê? Quem me deu esse colar foi um ex meu. Não foi uma coisa assim que eu mesma comprei, sabe? E aí o que aconteceu? Tem toda uma história por trás desse colar. E toda vez que eu gravava um vídeo, alguém ficava me perguntando: onde você comprou esse colar? Onde você comprou esse colar? Só que não fui eu que comprei. Ele reservou de um lugar que eu não faço a menor ideia de onde era. Então eu não sabia indicar pra vocês. Ele era meu ex de muitos anos. Muitos anos. Eu namorei com ele quando ele tinha 16. Aqui, nesse vídeo, não parece. Mas eu já tinha uns 24, 25. Eu já esqueci já. Mas eu tinha por aí. Hoje eu tenho 29. É por aí, tá? Então, mais ou menos essa idade. Vamos continuar. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ouvir também. O segundo erro é quando você questiona tudo, mas não pergunta pra professora. Por exemplo, eu nem falei, né? Nem comentei. Eu nem comentei sobre o que eu falei ali. Mas realmente, não dá pra você ir de calça jeans numa aula de teatro, porque dentro da aula de teatro nós mexemos o corpo. Ah, mas eu fazia aula de teatro na escola. A aula de teatro da escola não é pra formar ninguém como ator e como atriz, certo? Estamos combinados aqui? A aula de teatro na escola é pra você lidar melhor com a sua timidez, apresentar melhor trabalho, se concentrar, interagir com outras pessoas. Então, nenhuma aula de teatro na escola transforma alguém em ator, em atriz, porque esse não é o objetivo, tá bom? Ah, mas quem é você pra falar isso? Eu sou pedagoga e eu também já dei aula em teatro, de teatro na escola. Em várias. Muitas mesmo, tá bom? Então é só por causa disso. Se você vai fazer teatro pra ser profissional, você precisa agir como profissional. Como se age como profissional? Se vestindo da maneira certa. Começa a se vestir todo de preto e com uma roupa leve e confortável. Até hoje eu odeio calça jeans. não vai de calça jeans. E veste uma legging e vai pra aula. O segundo erro é quando você questiona tudo, mas não pergunta pra professora. Por exemplo, ai, que saco todo dia isso, essa mulher fica mandando andar no espaço, eu não sei pra que serve, Fê. Esse negócio de você questionar as coisas, mas não perguntar, é muito comum. Aqui dentro do Brasil, na verdade, né, a nossa cultura tem por hábito tirar sarro das pessoas que são curiosas e perguntam por quê. Se você quer se tornar uma boa atriz, tudo que acontece em volta de você, você precisa perguntar por quê. Absolutamente tudo. Porque quando você pergunta o motivo, qual que é o fundamento daquilo, para que aquilo existe, você se torna uma atriz que é mais capaz de reproduzir aquilo sem necessariamente
se perder na cultura teatral. Então, o que acontece? Dentro do mundo da atuação, nós temos uma cultura, uma maneira de falar, de se comportar, de se vestir, de se comportar com um diretor e com uma diretora. Tudo isso faz parte de uma cultura. É muito parecido, por exemplo, quando você tá assistindo uma série de médicos. Os médicos não têm uma cultura dentro daquele espaço. Eles se vestem de uma determinada forma, falam de uma determinada língua que ninguém entende porque é uma língua de médico. Eles interagem de uma maneira diferente porque eles são médicos, certo? Então, o que acontece? Quando a gente tá também nesse comportamento de eu estou aqui para entender sobre a atuação, você precisa perguntar para que aquilo serve, o que aquilo faz, certo? O terceiro erro é ficar se achando ridícula. Nossa, a cena dele foi tão melhor, a minha deve estar ridícula. Ai, eu sou ridícula, ai. Esse sentimento de ridículo, ele é muito perigoso dentro do mundo da atuação. Porque se a gente se sente ridicularizada, isso quer dizer que existe um filtro na sua cabeça que proíbe você de ser espontânea. Na nossa vida, nós temos esses filtros também, mas nós somos naturalmente espontâneos em determinados momentos. Eu não fico o tempo todo travada, com medo, angustiada, né, sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo, aonde está acontecendo. Então, qual é o ideal? Você entender que atuar é sobre você ser espontâneo. Se você fica com medo de ser ridículo, ridicularizada, você tem que curar por meio do destrave, que é uma coisa que a gente faz dentro da Titânia, que é o meu guia de carreira, para pessoas que querem se tornar atrizes, mas você tem que curar essa parte de julgamento, em que você julga muito o que você faz. Se você julga muito o que você faz, o que acontece? Você não faz nada, porque você fica julgando o tempo todo, e aí você não consegue crescer como atriz, tá bom? Esse foi o nosso primeiro vídeo, eu vou transformar isso num quadro, se você gostou, comenta aqui, e se você quiser ser a minha aluna, você também pode clicar nesse número aqui, que a minha assistente vai conversar com você.